Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Depois de um leve e tenebroso inverno, voltamos de férias. 1 mês e 10 dias aí praticamente de férias. Deu para todo mundo aproveitar. Sejam todos muito bem-vindos. Estava com saudade da luz da palavra. Hoje estava estudando, estava matando a saudade da luz da palavra, né? Acredite se quiser. Fiquei teoricamente da luz da palavra 30 dias de férias aí, mas a gente não parou aí. Para quem está aí com a gente na igreja, nos propósitos, sabe que a gente não parou, né? Pelo contrário, foi um mês onde a gente trabalhou muito, né? Principalmente os últimos 15 dias na Hebron, a gente não parou, né? Então, glória a Deus aí, estamos de volta. Muito bom estar com vocês aí. Deixa eu dando boa noite pro pessoal aí, conversando alguns recados, enquanto todo mundo vai se conectando, amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses 30 dias para colocar os programas em ordem. Eu fiquei muito feliz, estava conversando com algumas pessoas e comentaram comigo isso, eu estava aproveitando agora as férias, fui colocando em ordem, gente me perguntando, tirando dúvida, então eu fiquei muito feliz, sinal que, né, o pessoal aproveitou esse momento aí de férias aí, né, para poder colocar os programas em ordem, amém? Estava comentando agora com o Bispo Fábio, nós vamos terminar aí, muito provavelmente até o livro, né, antes de Jeremias, aí em meados, acredito, metade de outubro, finalzinho de outubro, né? E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer em novembro, porque deveríamos começar Jeremias, né? Mas até lá eu dou um alô para vocês, aí vamos ver como é que vai o fluxo, né? Porque a gente programa uma coisa, acontece algum imprevisto, alguns capítulos, né, que demoram um pouco mais, então pode ser também que se estenda até aí no final, até novembro. Mas a princípio nós devemos entrar em Jeremias ainda esse ano, amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu falar da rádio enquanto o pessoal vai conectando. Pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Pessoal do Facebook que não conhece o aplicativo da rádio, nós temos um aplicativo super leve, super tranquilo, que é o aplicativo da Rádio Hebron. Você vai entrar na tua lojinha do teu celular, quem tem sistema Android. Quem não tem sistema Android tem que ser no www.radiohebron.com.br. E isso para quem tem no caso do iPhone, amém? Nos outros sistemas, sistema Android, você vai lá na tua lojinha www.radiohebron.com.br no Android, no iPhone, e para quem tem o aplicativo, baixa o aplicativo lá, Rádio Hebron. Baixou o aplicativo, ele não consome muito espaço, então super leve, dá para você baixar o louvor, baixar aí a programação, compartilhar, dá para você fazer uma série de coisas. E além do que, consome menos dados móveis aí, porque não tem o vídeo, somente o áudio. Então, vale muito a pena aí, pessoal. Inclusive pela manhã no programa da Bispa, muita gente acompanha pela rádio, pessoal. Vale a pena aí, quem está dirigindo, transporte, está trabalhando, às vezes não dá para estar vendo, tem essa possibilidade aí também da rádio, amém? Então divulguem a nossa rádio aí, louvor aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, a nossa rádio não para, a rádio da Hebron, então só toca louvor, então conecta lá, vai conhecer um pouquinho da nossa rádio, amém? Bom, deixa eu comentar com vocês essa semana, pessoal, a gente volta aí de férias à luz da palavra, mas a igreja não parou. E essa semana nós saímos do relógio de oração, semana passada, né? Encerramos o relógio de oração justamente no dia do aniversário da igreja. Foi assim demais, né? Término do relógio de oração, término de jejum, fizemos um jantar aqui. Quem veio aqui viu, foi extraordinário. Glória a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar ministrando também no encerramento. Então, muito feliz. Foi uma semana assim. Mês de agosto é um mês especial, não só porque é meu aniversário, né? Fazer o merchan aí, mas porque também é aniversário da igreja. Então, glória a Deus, um mês aí com bastante corrida, com bastante atividade. E essa semana nós começamos aí, hoje, né, semana comercial, porém quarta-feira nós começamos o nosso outro propósito, que é o segundo propósito mais importante da Hebron. Mais importante por quê? São as marcas da Hebron. Primeiro, a relógio de oração, que é a marca da Hebron, né? E o segundo é o propósito da família. Um propósito começou aí com as mães, né, clamando pelos filhos, né? E logo depois, na sequência, alguns pais quiseram participar, e a gente viu parentes, outras pessoas, eu quero entrar para orar pelo meu sobrinho, pelo meu afilhado, né? E aí foi indo e depois abriu para todo mundo. Então hoje virou o propósito da família, você pode participar, orar pela tua família, pela tua casa, enfim. E começa a quarta-feira agora. Nós temos um grupo e tá louvor e acho que adoração, né, Bispo? Clamor, né, adoração. Boa noite, Bispo. Boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala primeiro, eu não lembro. Como é que tá no Zap mesmo? O grupo Clamor, né? Isso, Clamor e Oração. Então, quem já está nesse grupo, ele vai transformar no propósito. Ele era o relógio de oração. Agora é um grupo só. Então, às vezes a pessoa sai. Propósito nosso, né? Todos os propósitos da igreja vão ficar nesse grupo, que é uma direção que o Senhor deu para a Bispa. Ficou uma
maravilha. Antigamente tinha que criar vários grupos de relógio de oração, entra em um, não entra em outro, um fica de fora. Agora você recebe lá o link e você participa. Não quer ficar no grupo? Sai. Ah, mas eu quero participar do... Volta lá pelo link. Então, se você não recebeu o link, não está no grupo, saiu do grupo por algum motivo, chama a gente no WhatsApp da igreja no 11 97013 8161. E aí você volta para o grupo lá, tá? E aí você participa do Propósito da Família. São 3 dias, quarta, quinta e sexta. Nós vamos orar às 6 horas da manhã, Bispo Fabão às 6 horas da manhã, aí clamando pela tua família, né? 2 louvores aí, já entra o clamor. Depois ao meio-dia com a bispa vai estar levantando também o clamor ao meio-dia, orando pela tua vida, tua casa, tua família. E às 18 horas comigo. A não ser que mude alguma coisa, a princípio será assim. Né? Eu digo quem vai liderar cada grupo. Normalmente é o bispo às 6, a bispa ao meio-dia e eu às 18. Tá? Então, não deixe de participar, é um propósito que eu tenho certeza que vai marcar a tua família. Muita gente tem marcas com esse propósito, viu? Um propósito extraordinário aí. Então, fica ligadinho para você não perder. Amém? Então, a semana aí promete, tem bastante coisa. Semana que nós estamos vivendo na igreja, né? Uma semana de desafio, vencer, né? Os grandes desafios aí no Senhor. Então, é uma semana que você pode se preparar, que os desafios podem até aparecer, muito possivelmente vão aparecer, até porque o Senhor já nos deu uma palavra, mas o Senhor também te deu uma arma poderosa para você vencer cada desafio, amém? Então, fica ligado aí, amém? Bom, nós vamos no capítulo 35, nós paramos antes aí do nosso recesso aí, paramos no capítulo 34. Então, nós falamos aí indignação contra as nações. O profeta Isaías, ele fala sobre várias situações, alguns povos, algumas situações específicas. Então ele vai falar da Síria, fala do Egito, dos Edomitas, mas fala sobre alguns povos específicos e situações também específicas. Fala com relação a alguns reis, fala com situação a algumas mulheres, né? Falando das mulheres de Jerusalém. Então ele fala sobre vários assuntos e nós estamos vendo aí, paramos no capítulo 34. Então ele falou lá contra as nações, falou sobre a advertência contra as mulheres de Jerusalém. Lembra que as mulheres estavam muito mais preocupadas com outras coisas, com vestimenta, com ouro, com prata, com festividades, e não estavam se preocupando com o Senhor. Falamos sobre isso, falamos sobre o reinado dos reis justos, né? Falamos sobre o julgamento da Síria, tudo isso nós vimos aí um pouquinho antes, tá? Então hoje a gente retoma no capítulo 35, a felicidade na Sião futura, falando, né? Logicamente depois lá da Babilônia. Então o profeta fala a hora, ele fala sobre aquilo que vai acontecer depois, né, que Ciro o Grande liberta todo o povo, né, Ciro, o rei da Pérsia, liberta o povo da Babilônia. Ora, ele fala de alguns acontecimentos antes. Então eu acredito até que ele vai falando com o povo, conforme a situação, ele vai falando aquilo que o Senhor vai dando de revelação para todo o povo. Amém? Então abra aí tua Bíblia no capítulo 35 de Isaías. Deixa eu dar uma boa noite aí. O Mauricião já vi que está aí com a gente, glória a Deus pela sua vida, Mauricião. Boa noite com muita alegria. Mauricião lá de Mogi está aí com a gente. Que mais aí, eu não consigo ver as fotinhas, os outros eu não lembro, mas... Claudinho, boa noite, Claudinho, que saudade, hein, Claudinho. Boa noite com muita alegria. Pastor Edi. Pastor Edu, boa noite com muita alegria a todos vocês aí. Andréa Nascimento. Andréa Nascimento também de Mogi, parente aí da Valéria e do Maurício, glória a Deus pela vida dela. Josué Paulo. Josué, boa noite com muita alegria, glória a Deus. Eu tô dizendo para vocês que eu tô com calor, vocês não vão acreditar. Sabia. A chapa tá quente aqui. Eu vou tirar a blusa que eu tô com calor. Falei pra bispa, você vai tirar a blusa? Eu falei, não, tá frio, bispa. Só porque ela falou, não pus nem relógio, eu tava de blusa, mas amém. O que mais daí, Fábio? Fala pra mim. Por enquanto é só. Por enquanto é só, então é isso aí, pessoal. Boa noite com muita alegria. Então, o pessoal que vai entrando aí, sinta-se abraçados aí. O pessoal da rádio, né? A Arnaldo costuma ficar pela rádio, a Ana, né? A Maísa, todos vocês aí. Boa noite com muita alegria. Então vamos lá, no capítulo 35, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Quem tiver dúvida dos propósitos da Hebron, pessoal, só chama no WhatsApp da igreja. Lembrando que nós temos um canal do YouTube, esqueci de falar, nós temos um canal do YouTube que chama Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lá você tem toda a programação da igreja. De segunda a sexta-feira nós temos alimento diário às nações, das 8h30 até umas 11 horas da manhã. Então todos os dias você tem, de segunda a sexta-feira a bispa traz uma palavra. Depois à noite nós temos segunda e quarta, a luz da palavra comigo às 19 horas, às 19 às 20 horas.
Então, toda segunda e quarta-feira nós temos esse encontro marcado. E aí tem os cursos, né? Temos amanhã o encerramento do curso de intercessores. Amanhã, glória a Deus, acaba um, já está começando outro curso também. Aliás, Hebron, daqui até o final do ano, aí se preparem, vai ter bastante curso, bastante novidade. Eu prefiro crer, amanhã também é o último dessa temporada, né? Isso, né? O último, não da semana que vem ainda. É verdade, só tem o mês de agosto agora. Então temos essa semana e a semana que vem ainda, né? Eu estava até comentando com a Bíblia, eu achei que era essa semana, ela achou que era a última semana do mês, mas ainda temos a semana que vem, né? Dia 31 cai sem ser segunda-feira agora na outra, né? Então, ainda temos 2 semanas aí. Então, nessa semana nós temos amanhã um Prefiro Crer na parte da tarde, a semana que vem o último aí. Então, fica ligadinho para você também não perder Prefiro Crer às 15 horas. Lembrando que tudo está na nossa plataforma, está lá no YouTube. Lá o Bispo Fábio tem um carinho já de separar na playlist. Você olha, eu quero ver o alimento diário, quero ver a luz da palavra, Prefiro Crer, tudo está lá. E de domingo, evidentemente, nós temos o culto da família todo domingo às 10 horas da manhã. Então você tem também lá todo o material. Então tudo que você precisar tem também no YouTube. Aliás, peço para que você entre lá, se inscreva e ajude a gente a divulgar o canal da igreja. O canal precisa ser divulgado lá, o canal do YouTube, até para que a gente possa começar a fazer as transmissões por lá. Um canal também super tranquilo, talvez até um pouco mais fácil até do que o Facebook. Então, por favor, divulgue, entre lá, dá um like, se inscreve, a página também da Hebron, né, no Facebook, aí você precisa também inscrever, porque agora nós temos a página da igreja, então se inscreve lá, tem todos os canais aí. E no YouTube tá por livro, né? Você vai ministrar, outra coisa importante, lá. Muito bem lembrado. Lá no YouTube, por exemplo, quem acompanha a Luz da Palavra tá por livro, então você perdeu um livro, sei lá, capítulo 30 ou 20, ou outros livros, você tem lá, às vezes você está fazendo um estudo, né? Muito bom, né? Quem está fazendo estudo, às vezes você está lendo a Bíblia lá, agora deu uma dúvida, vai lá na ordem cronológica, a maioria eu já dei atento aí no livro de Isaías, mas tem muito material aí para trás, tem mais de 20 livros, se não me falha a memória, que já foi passado para vocês. Então, tem todo o material. Nós começamos em abril do ano passado, então tem Gênesis, Êxodo, Jó, né, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros aí históricos, além dos outros de 1 Reis, que nós começamos, Samuel, Juízes, né, um livro importante. Aliás, por exemplo, a bispa estava ministrando hoje e ela usou lá a referência falando 1 Samuel, se não me engano, capítulo 8, falando sobre quando pediram um rei. Para você ver como que é interessante a luz da palavra, é importante para a gente. A bispa está falando lá que foram pedir para Samuel um rei e falam para ele assim, olha, porque você já está avançado em dia, seus filhos assim, assim, assado, não serve para o cargo, né? A gente não vê possibilidade deles, e constituem um rei como os demais reinos. Acredite vocês, essa passagem, o Senhor já alertava para Moisés lá em Deuteronômio. Já falava para eles, quando pedires um rei, para se comparar com as outras nações, tá lá, já foi dado. Então, ou seja, aquilo que eles estavam pedindo, olha quantos anos se passaram. Muitos. Pessoal, muito, muito tempo. Só se você pegar o livro de Juízes, são praticamente 400 anos aí, segundo os estudos. Olha quanto tempo depois, aquilo que o Senhor tinha falado lá para Moisés morreu, Josué assumiu, olha só. O Senhor já estava falando, alertando que eles iam pedir um rei. Então não é assim, falou com meu pai passou para mim e eu vou lá pedir um rei. Não, olha quanto tempo. Então isso é muito importante, a gente conhecer as escrituras, e tudo isso está no material aí. Quer ver um outro, nesse mesmo tema? Ele fala também para não juntar cavalos e coisa e tal, e Salomão faz isso. Salomão compra cavalos, né? Porque ele fala, comprar cavalos por conta do Egito, cita essa passagem, eu expliquei na época, mas vale ressaltar aí. Por quê? Porque era para que não confiassem nos cavalos, né? Inclusive tem a passagem, uns confiam em homens, em carros, em cavalos, né? Não fala? Exatamente por conta disso. Aliás, se você pegar quando o mar lá se abriu, o mar vermelho, foi consumir todos os cavalos, porque era para o povo entender o quê? Eles iam confiar no Senhor, não é em cavalo. O cara podia ter lá, o rei lá, né? Ramsés poderia ter toda uma frota de cavalos, foram todos consumidos. E ele dá essa passagem e fala, inclusive, lá em Deuteronômio também, para que não fizesse isso. E depois a gente sabe que Salomão comprou cavalos, né? Fez todos aqueles casamentos, olha aí. Bem, então é importante a gente conhecer as escrituras aí, todo o material que já foi dado está lá. Então vale a pena aí, se você tiver dúvida, corre lá no livro de Deuteronômio, tem tudo isso aí. Não vou lembrar agora o capítulo de cabeça, né, gente? Aí, mas está lá. Amém? Glória a Deus, mas acho que é no capítulo 17, se não me falha a memória, 17 de Deuteronômio. Bora lá, capítulo 35, então vamos ler do versículo 1 até o 4.
O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e afirmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Amém? Até aí. Bom, aqui a gente vai falando sobre a felicidade de Sião. Lembrando que Sião está falando do quê? Do povo de Israel, e falando sobre a felicidade lá na frente, quando o povo for liberto da Babilônia, amém? Quando o Ciro entrar lá e libertar todo o povo. Então o Espírito de Deus aqui fará a terra voltar a ser fértil. Por quê? O povo entrou numa esterilidade. Não só a esterilidade física, mas também, né, a espiritual. As duas, a esterilidade ocorreu com o povo. O povo não foi levado para o cativeiro sem uma esterilidade espiritual. Quer dizer, o povo, né, a gente vê falando dos profetas. Ontem, inclusive, uma pessoa me fez uma pergunta falando sobre os profetas lá da época de Acabe. Se eram profetas estrangeiros, se não era. Pô, os profetas daquela época estavam todos contaminados, a grande maioria estava contaminado. Tanto que a gente vê em algumas situações que mandam vir profetas de Judá para ir lá falar em Israel. Por quê? Inclusive um profeta, tem uma passagem que um profeta era o profeta de Israel. E ele fala, poxa, mas mandou um camarada trazer, inclusive ele causa até a morte desse camarada, desse outro profeta de Judá. Então por aí você vê que eles estavam contaminados. Então a terra estava estéril. A alegria dos elementos da criação reflete a alegria do povo de Deus quando vem a sua salvação. Vai ficar feliz na hora que chegar realmente o momento da salvação, falando evidentemente dessa libertação. A flor da vegetação do deserto simboliza a mudança interna que terá lugar na alma do remido. Em lugar da esterilidade árida, a morte espiritual haverá a linda florescência da fé, recém-brotada e grandeza mais amadurecida dos cedros do Líbano. Então, falando aqui da terra que estava estéril, agora vai brotar. Isso, logicamente, você tem uma passagem mais para frente, nós vamos lá depois do capítulo 50, que ele fala que os pastos reverdecerão e coisa e tal. Os animais vão ter do fruto para comer. O Senhor, inclusive, vai fazer brotar água no meio do deserto para o povo, mas não falando lá do Êxodo, falando agora quando o povo for liberto do cativeiro babilônico. Quando ele diz assim, eis que o vosso Deus ele vem, é a certeza confortadora aos desanimados e desalentados de que o Senhor intervirá no cenário mundial para fazer a sociedade se sujeitar à exigência da justiça e para livrar o povo dos seus opressores. Quer dizer, quando ele diz que ele vem, está dizendo que Deus vai vir mesmo, o único Deus que seria capaz de livrar todo o povo. Ele vai falar muito sobre a idolatria. Aliás, outro dia eu estava conversando, não me recordo com quem, a pessoa estava falando sobre a idolatria. Ah, lembrei. Estava falando com a minha irmã sobre a idolatria. E ela estava falando sobre o povo peca. Né? Ela falou sobre uma religião específica. E eu falei, olha, o povo peca por falta de conhecimento. Porque se a gente pegar os primeiros mandamentos, já fala sobre a idolatria. Aí eu citei para ela Moisés. Bom, Moisés subiu lá para pegar as tábuas. Quando desceu, o que estava acontecendo? Tinham construído o quê? Uma estátua, idolatria. O que aconteceu? Moisés quebrou as tábuas lá, olha todo o transtorno que deu. E aí as pessoas vêm falar para mim sobre idolatria, sobre algumas religiões. Não estou aqui para discutir isso, pelo amor de Deus, só estou dando exemplo. E aí aqui nós vamos ver o profeta Isaías falar, advertindo o povo direto. Pô, vocês estão confiando no madeiro, naquilo que pode construir de madeira, a idolatria, falando direto sobre isso. E eu queria entender, honestamente, qual é a dificuldade das pessoas entenderem. O que eu chego à conclusão? Falta de conhecimento, porque não é possível que a pessoa leia uma passagem de Isaías, leia o mandamento e olha essa passagem de Moisés, se tiver dúvida sobre a idolatria, pelo amor de Deus, né? Fala sério. Vamos ler do versículo 5 até o 10. Então se abriram os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada de transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canais e juncos. Você vê isso, eu estou falando de uma passagem lá na frente, fala novamente sobre isso.
e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. E aqui essa passagem, esse versículo é um versículo muito ministrado por muita gente, muitos pastores, muitos pregadores falam sobre esse, um caminho onde o ímpio não passa, somente o justo. Olha aqui, né, falando exatamente do livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 8 do capítulo 35. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então você vê aqui a promessa do Senhor de um caminho para o justo, né, onde o ímpio não passará, e falando que ali o animal não vai pegar o camarada, quer dizer, vai ter todo o descanso, vai fazer brotar água e tudo mais. A profecia dessas curas cumpriria nas curas físicas e espirituais realizadas pelo Messias. A areia esbraseada fazem alusão a um termo hebraico de miragem no deserto, né? Não lembra que a gente fala, parece miragem? Vem exatamente isso aqui, uma alusão, né? Falando aqui sobre isso, né? Que zombam do viajante, sedento com uma visão enganosa de água no horizonte. Habitações que jaziam os chacais, fala da reversão, da devastação que Deus causou na terra, né? Você vê que não tinha nada, ficou completamente seco e estéril, mas agora o Senhor está mudando essa história. A promessa de um caminho seguro, um caminho santo, do qual a corrupção moral ficará excluída, como também os leões vorazes da malignidade satânica. Então aqui, logicamente, está falando sobre uma corrupção moral, que era o que aconteceu com o povo. A corrupção não era só física, né? Mas era moral também. Fala física porque você vê que teve reis que matou o próprio filho, né? Quando começou a entrar a seca, começou a gerar fome, um rei pegou lá e matou seu filho, entregou ao deus Moloque, achando que poderia resolver o problema dele, né? Quando tinha guerra, quando entrava algumas coisas, o cara contaminado fazia o quê? Isso o reino de Israel, não de Judá, tá? Esse caminho até mesmo o viajante tolo e desprevenido, uma vez redimido e regenerado, poderá viajar sem se perder. Ele falando daquele que aceitar ao Senhor, fala aqui do viajante, coisa e tal. Aquele que aceitar ao Senhor vai ter ele, né? Vai poder remido, aquele que se arrependeu, né? Buscou o Senhor verdadeiramente, vai ter condições de passar por esse caminho. Agora o ímpio não vai. Os resgatados são os que foram para o exílio na Babilônia e depois de restaurados, simbolizam os exilados políticos e espirituais e os cegos, surdos e coxos físicos e espirituais de toda época e lugar. Então esses são os resgatados aí, aqueles que foram exilados. O Senhor virá em socorro deles e os livrará dessa situação trágica. Virão a Sião com júbilo, uma alegria especial do qual o mundo nada sabe. Cantarão uma canção especial de ação de graças que não salvos não são capazes de enunciar. Então, aqui falando de um momento, eu fico imaginando o que esse povo viveu. Você imagina, 70 anos de cativeiro, o camarada vivia 120 anos em média aí naquela época. Você já imaginou a alegria desse povo quando saiu da Babilônia? Quando foram libertos? Fala sério. Você já imaginou? O cativeiro assírio, o camarada não podia nada. Mas aqui a gente vê que o Senhor, né, deu para Ciro uma oportunidade, né, chama inclusive ele, a gente vai ver que chama ele meu rei, até pela condição que deu dele para libertar todo o povo. Mas o Senhor também o retribuiu. Nós vamos ver aí nas escrituras que o Senhor o retribuiu com muitas terras, né? Ciro foi bastante próspero, o seu filho, acho que Cambises 1 ou Cambises 2, aí foi muito próspero no quem assumiu o reinado depois dele, por conta inclusive de tudo isso que fez para o povo de Israel, né? Então Deus levantou a Ciro aí e fez grandes coisas para o povo. Capítulo 36, Senaqueribe invade Judá. Então a gente sabe que Senaqueribe fez toda aquela confusão com o povo de Israel e também estava ali, né, tentando invadir e fazer todas as coisas também com o povo de Judá. Lembrando que ambos buscaram ajuda no Egito, coisa que o Senhor não aprovava.
Haja vista, a gente sabe aquela passagem, né, de Isaac que vai descer, né, para o Egito. O Senhor fala, fique em Gerar, não vai para o Egito. Aliás, quando a gente ministra essa passagem, gera tanta polêmica. Quando se ministra a passagem para ficar em Gerar, porque o Senhor está dando resposta para alguém, para a pessoa não sair daquele lugar, ó, fica aí onde eu estou te falando. Essa passagem gera polêmica, porque normalmente a pessoa quer ir. E como ele queria ir, porque tinha expectativa. O Egito, né, era um lugar onde era próspero. Então, você pega na época lá de José, o povo foi para onde? Buscar mantimento? Buscar no Egito. Então, essa história vinha do Egito. Então, era um império grande. Então, quando o cara manada tinha fome, que é a primeira prática era ir para o Egito, né? Então, você vê que Isaac tinha essa mesma coisa. Então, quando a gente fala de não ir para o Egito, a gente sabe que não é algo fácil de se obedecer. Não tenha dúvida que para Isaac obedecer não era fácil, mas ele tinha uma experiência do pai dele. O pai dele por 2 vezes, né? O pai dele inclusive chegou aí ao Egito. E lá quase, né? Se não é o Senhor, promessa que tinha feito sobre a vida dele, mentiu sobre a mulher dele, coisa e tal, olha só. Então o que acontece? A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa obedecer. Então a passagem quando se fala, olha, gera polêmica, né? Essa passagem, inclusive, aqui que eu vou falar de Isaías, ela fala lá, tá lá em 2 Reis, no capítulo 18, e também em 2 Crônicas, no capítulo 32, sobre Senaqueribe invadindo Judá. Lembrando que nós estamos lendo, né, uma ordem cronológica paralela com o livro de 2 Reis, ok, pessoal? Lembrando que lá está falando, agora começa a falar efetivamente sobre o ataque de Senaqueribe junto ao povo de Judá. Até então, todo o problema está sendo com Israel, mas agora ele ataca, né, ao povo de Judá. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabzaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército e parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele a Eliaquim, filho de Equias, o mordomo de Sebna, e o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então veja que aqui, quando ele fala que ele atacou, o que ele fez? Ele sitiou, na realidade foi isso que ele fez. Dominou as cidades fortificadas próximas e parou ali em frente de Judá e falou, agora o negócio é entre nós aqui. E a gente sabe que a estratégia do povo naquela época, a primeira estratégia era o que? Era sitiar. Lembra da fome de Samaria? O povo ficou do lado de fora lá esperando, e os leprosos, né, que deram a notícia, tá lembrado dessa passagem? O que aconteceu? Eles vão sitiar ali, mais hora, menos hora, o cara manada vai ter que sair para comer, para beber, para fazer qualquer coisa. O mantimento não vai durar para a vida toda. Então o que acontece? Era esse o intuito do inimigo. E uma das coisas que Senaqueribe usa, nós vamos ver, muita guerra psicológica. Né? Ele começa a falar sobre o que ele já venceu. O inimigo é astuto, ele vai fazer aquilo que você fica com medo, né? E se entregue. Né? E era tudo que Senaqueribe queria. Segundo os estudos, durante o reinado de Senaqueribe, ele teria atacado 46 cidades e Rabzaque era o comandante do exército assírio. Então, segundo os estudos, ele teria atacado essas 46 cidades, e todas lideradas por esse camarada que era chefe do exército, e nós vamos ver que ele é muito usado para afrontar o povo de Israel. Quanto a Laquis, era uma fortaleza importante que protegia o caminho de Jerusalém, na banda do sudoeste aí. O campo do lavadeiro era um lugar onde Isaías se encontrou com o rei Acaz numa outra crise que nós vimos lá em Isaías capítulo 7, ok? Só para vocês saberem, eu estou fazendo as referências, eu sei que para você não importa onde era, onde deixou de ser, mas meu papel é passar para vocês aí, amém? Rabzaque afronta Ezequias e ao Senhor. Aqui lembra muito aquilo que a bispo ministrou hoje de manhã, né? Afronta não só a Ezequias, quando ele fala do Deus, né? Ou quando fala do Deus de Ezequias, está falando do próprio Deus, né? Também uma passagem que está lá em 2 Reis 18 e 2 Crônicas 32. Esse capítulo está lá porque fala desse ataque, ok? Então a gente vai ver 2 Reis falando dessa, né? Falando sobre essa história, a gente vê lá em Crônicas falando sobre a mesma história, e a gente vê Isaías também falando dessa mesma história, contada de 3 aspectos completamente diferentes aí, amém? Olhares, né? Vamos lá, do versículo 4 até o 10. Rabzaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas, em que confias?
bem posso dizer-te que teu conselho e poder à guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Olha a ameaça do cara. Em quem você está confiando para que você se rebele contra mim? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Olha o que o camarada está falando do Egito. Vale ressaltar que o Egito aqui já não era mais aquela potência lá atrás, da época de José. Quando a gente fala do Egito, pessoal, não é porque fala do Egito que é a mesma época de José lá, que eles enviavam porções, o povo não tem nada a ver, que já tinham passado muitos anos. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, olha o que o camarada fala aqui. Nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse: ajudai a Jerusalém, perante este altar adorareis? E isso, olha quem está falando, é Rabzaque, tá? Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Eu te dou 2.000 cavalos se você tiver gente para montar todos esses cavalos. Olha a afronta do cara. Tinha gente suficiente, tá? Mas olha a afronta do cara. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Olha a fama que tinha do Egito. Veja por que o Senhor falou aquela passagem. Você viu que eu ministrei para vocês? Fiz essa referência lá de Deuteronômio? Aquilo que o Senhor falou para não juntar cavalo. Por que está confiando em cavalos? Confia no Senhor. Presta atenção. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e a destrói-a. Só que aqui está falando que o Senhor Deus falou para ele subir e destruir o povo de Judá. Olha o cara como o cara é astuto. Então o cara fez uma manobra com as palavras aqui para poder pegar Ezequias e Ezequias ficar completamente assustado. Mandou o capitão lá dele, logicamente não foi lá, foi mandar mensageiro. E nós vamos ver que o camarada ficava do muro, falando daqui para lá. Olha só o que ele fez. Rabzaque se refere ao líder da Síria, então, como eu disse para vocês, como rei. Mas a Ezequias não o chama de rei. Isso indica como os assírios se julgavam importantes. Quando ele fala do senhor dele, ele chama o senhor dele como rei. Mas quando ele fala de Ezequias, ele não se refere a Ezequias como rei. Isso está demonstrando o quê? Se eu estou lendo a escritura, que ele está dizendo que ele é muito mais importante do que o povo de Judá. Então já estava mostrando para o povo de Judá a superioridade que eles se viam perante o povo de Israel. Amém? Judá não deu crédito aos insistentes avisos de Isaías quanto à inutilidade de confiar no Egito. Agora está ouvindo o próprio inimigo falando aquilo que Isaías já tinha avisado. Olha, não confia no Egito. Não é por aí o caminho. Só que acontece, Ezequias também pegou alguns conselhos. Os reis anteriores pegaram conselhos onde não devia pegar. Foram pegar com um monte de gente e não pegaram com o profeta, não pegaram com o Senhor. E pegar com o profeta significava saber de Deus a direção. Se você pegar, quando o Senhor fala que eles constituíram o rei, o Senhor fala o seguinte, que ele ia definir quem era o rei. O Senhor deixa muito claro isso nas Escrituras. Agora, a partir da hora que começa a fazer do jeito que quer, tinha que buscar o quê? Do Senhor. O que Samuel fez? Samuel não buscou do Senhor quem que seria o rei? Para substituir a Saul? O Senhor falou, vai lá, onde vai esse aqui? Não, não é esse aqui, é o que eu vou escolher. E aí o Senhor ungiu aquele que viu o coração. Judá, então, aqui fala o seguinte, que eles estavam confiando o quê? No Egito, agora ouviam a mesma advertência da boca do inimigo. Aquilo que já tinham ouvido de Isaías, não deram ouvido, agora estão ouvindo da própria boca do inimigo. Está confiando o quê? No Egito? Ainda chama o cara de uma cana, que uma galera vai furar a mão que não serve para fazer nada. Rabzaque foi enviado pelo rei da Síria, vendo que toda a sua ofensiva humana não atingia nem abatia Ezequias, porque o camarada estava lá de fora. Não conseguiu que Ezequias se rendesse, não conseguiu assustar Ezequias. Então ele começou a pressionar na área psicológica com ameaças e afrontas. Então veja que era uma característica do povo da Síria. O povo da Síria era um povo terrível. Agora a gente sabe por que Jonas não queria ir para lá. Estão lembrados de Jonas? Jonas do barquinho? Gente boa. Porque era um povo gente boa. Eles matavam o povo lá, meio que esquartejavam, matando. Eles tinham uma forma peculiar, se você for ver aí os estudos. A palavra fala, mas não dá todos os detalhes.
mas mostra como eles eram ofensivos. Eles judiavam do povo mesmo, não era simplesmente chegar lá, pá, como se fosse hoje dar um tiro no cara, esfaqueou o cara, soltar um pouco de sangue, vai lá, tira. Era mais ou menos do jeito que eles faziam. Então era um povo terrível, por isso, né, que o nosso querido Jonas não queria ir para lá, né? Muitas vezes o inimigo usa dessa estratégia. Primeiro ele tenta bater com a situação. Quando não consegue, porém, se não obtém êxito, ele então vem com acusações e tormentas, visando enfraquecer a fé em Deus e no seu poder de nos livrar. Isso nos dias de hoje não é muito diferente, né? Satanás faz o quê? Ele usa, né, tem um ditado que fala, agora não vou lembrar, né? Tem umas bocas aí que só Jesus vai lembrar aí, fala, você me fala. O povo usa os mensageiros do diabo aí que fica falando na orelha da pessoa. E a pessoa está até conseguindo caminhar. Aí vem o mensageiro de Satanás lá e começa, tá? Aquele bochicho. E vence a pessoa na guerra psicológica. Era uma guerra que você não ia perder, muito pelo contrário, mas a guerra psicológica começou. Lembra de Davi lá com Golias? Golias falou o quê? Ele começou a falar, ainda mais quando viu ele que ele era pequenininho, falou tudo o que vinha falando. Só que se Davi fosse dar ouvido para a guerra psicológica, primeiro, se olhasse pelo tamanho, ele já não ia. Acho que ele nem olhou para isso. Que dirá dar ouvidos para a guerra psicológica. Talvez para Davi, se ele fosse olhar, o maior problema seria o tamanho, não a guerra psicológica. O cara pode falar o que for, o tamanho do cara, meu. Esse camarada não precisa nem falar, mas ainda assim ele fez psicologicamente. A mesma coisa aqui que esse povo da Síria estava tentando com o povo de Judá. Ezequias destruiu os altares e plataformas idólatras que seu pai Acás havia construído. Isso a gente vê lá, logo nos primeiros versículos do capítulo 18, fala que ele destruiu os altares aí, os postes ídolos, e é uma das coisas que fala que ele foi não teve rei melhor do que ele, né? Teve reis bons, mas melhor do que ele não teve. Por quê? Porque os outros destruíam os altares, mas deixavam os postes ídolos, quer dizer, ainda tinha algumas coisas para o povo cultuar outros deuses, mas ele não, ele realmente fez uma limpa aí. Então é por isso que aqui fala, né? Até o inimigo aí, Rabzaque, fala sobre isso. O profeta Miqueias, inclusive, menciona sobre os soldados de Jerusalém como um simples esquadrão comparado com o enorme exército misto, né, da Síria. Porque ali naquela época também o camarada contratava exército inimigo para ajudar. A gente viu muito isso também falando sobre, né? Tanto é que Judá tentou fazer isso com a Síria quando ela foi contra Jerusalém, contra Israel, lembra? Mandou presente, mandou tudo e depois o tiro saiu pela culatra. Porque eles tentaram contratar, quando não conseguiu, então toca para o Egito. Era assim, vamos contratar o que é mais forte. E nessa época a Síria era um poderio muito grande. Logicamente, quando vier a Babilônia, esse povo não vai ser nada. Mas também quando levantar a Pérsia, esse povo também já não é mais nada. E por aí vai. Os antigos conquistadores do Oriente Médio gostavam de elegar os seus deuses dos inimigos derrotados. Eles começam a falar sobre os deuses dos inimigos derrotados, que era uma forma também, psicologicamente, de afrontar o camarada. Ah, o seu Deus lá não ajudou, o Mamaduque, né, o povo, os deuses dos gregos, como eles falavam sobre todos os deuses. O deus dos caldeus aí é muito falado aí, né? Haviam passado para o lado dos vencedores, falavam essas palavras a respeito do Senhor, contudo não passavam de bravata. Quer dizer, falavam dos outros deuses, mas aqui, no caso, era só bravata, porque podia falar até de outros deuses que não existiam, mas falar de Deus, logicamente, não tinha fundamento nenhum. Vamos ler o versículo 11 e 12 aí. Deixa eu ver se eu estou no... Opa, hoje eu andei devagar, hein? Vamos lá. Então disse Eliaquim, Sebna e Joá a Rabzaque: pedimos-te que fares em aramaico aos teus servos, porque o entendemos e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabzaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti, somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Olha o que acontece aqui. O que os oficiais do rei Ezequias falaram? Fala com a gente em aramaico, que era a língua usada comercialmente, politicamente naquela época. O camarada falou: não, eu quero falar no judaico mesmo. A palavra falava judaico. Por quê? Qual que era a estratégia dos camaradas? Pois eles vão pegar, ver qual era a ameaça e levar para o rei Ezequias. Ó, Ezequias, os caras estão falando que vão fazer isso, isso e aquilo, mas não.
O camarada lá, uma guerra psicológica, o cara não era astuto, o cara falou justamente que era para assustar o povo que estava do lado de lá. Eles entenderam mesmo. O intuito era que todo mundo entendesse e enfraquecesse o exército. Nada mais diferente disso. O aramaico era uma língua diplomática da época. Mas Rabzaque fala em judaico de propósito, para provocar o povo. Ele quer que suas palavras sejam entendidas pelos cidadãos de Jerusalém. Por quê? Porque ele falou, agora eu vou desfalecer todo o coração. Por mais que esses 3 camaradas aí vão lá e falem com o rei Ezequias, tenha coragem, coisa e tal, o restante vai enfraquecer. Então você imagina Ezequias quando fosse falar com o povo, já está com o coração, né, morto, desfalecido. Então essa era a estratégia do rei aí, né, de Rabzaque. Vamos ler agora do 13 ao 20. Essa passagem é muito interessante. Então Rabzaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Olha só o que ele começa a falar. E disse, ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Olha como ele se refere ao rei dele. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. E nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Aqui ele está tentando fazer um acordo. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa terra, de cereal e de vinha, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aqui ele se referindo a outros povos que eles dominaram. Onde estão os deuses de Emate e de Aspade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Então ele começa a citar alguns povos aí que ele dominou. Onde estava o Deus desse povo aí que não fez nada? E o Deus do fulano e o do ciclano? Então você vê que a guerra psicológica deles era muito grande. Então eles iam em várias coisas, tudo aquilo que eles entendiam. E aqui a palavra deixa muito claro que eles conheciam sobre o Senhor. Você vê que eles falam sobre o Senhor. Bom, tinham dominado também já a Israel. Então, muito possivelmente a gente lá dando informação, né? Então, Rabzaque estruturou seu discurso de forma a desanimar rapidamente quem o ouvisse. Essa era outra forma de atuação dos assírios, era o costume de exilar os povos que conquistavam. Então lembra que eu falei para vocês que eles tinham uma característica diferente da Babilônia? A Babilônia levou todo mundo para lá, fez a primeira leva, começou em 605, 606 a.C., né? Só que aí você vai ver que depois, em 587, levou uma parte, coisa e tal, e em 536 é liberto todo o povo, 536, 535, várias discussões desse ano aí, certo? Mas aí libertou todo o povo, mas isso é a primeira leva e depois a segunda leva. No caso da Síria, com o povo de Israel, não, era diferente. Lembra? Eles pegam o povo e começam a espalhar todo o povo. Inclusive, nessa época, muitos foram buscar refúgio com o povo de Judá, mas outros foram dispersos e eles infundiam o povo da Síria lá. Então, por isso que ele fala, vem aqui, eu vou te dar terra, parará, porque vai, né, espalhar todo o povo. Porque uma vez o inimigo espalhado, ele tinha domínio. Todos juntos, onde está o domínio? Não tinha, né? Rabzaque ainda presume que em Samaria não seriam adoradores os mesmos deuses que em Jerusalém. Ele fala de outros deuses. Cadê os deuses do povo de Samaria? Samaria era a capital de Israel, capital política de Israel. Lembra? Jerusalém, capital de Judá, política e religiosa, mas Samaria era a capital de Israel, capital política só, religiosa era Dan e Betel. Então olha só o que ele fala, ainda sugere que lá não era, né, Deus, que eram outros deuses. Assim repete alguns dos sentimentos expressos pelo rei das Sírias, conforme a gente viu lá também em Isaías capítulo 10. Amém? Vamos ler agora o versículo 21 e 22 para acabar esse capítulo aí. Ixi, pior que 37 é grande, né? Vamos ver como que eu tenho de estudo aqui, senão hoje a gente
Nessa um pouco mais cedo, vou dar essa colher de chá para vocês. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis. E então Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabzá. Quer dizer, não responde nada, fica simplesmente para tudo. Só que os camaradas naquela época era cultura deles rasgar as vestes, coisa e tal, tem por sinal que o cara estava sentindo aquilo que tinha acontecido, coisa e tal. Então era costume do camarada. Então você vê que esses três rasgaram as vestes e foram lá falar com Ezequias. As palavras do inimigo deixam Ezequias descontente. Os vestidos rasgados indicam que os mensageiros lhe trouxeram más notícias. Então, evidentemente, na hora que eles rasgaram ali, já dizia que as notícias eram ruins. Talvez nem fosse necessário nesse momento, em função de tudo que o povo já tinha ouvido por trás do muro ali, né, de cima do muro. A gente vale lembrar que se você pegar os estudos, por exemplo, de Jericó, que os estudos falam de 9 a 10 metros de altura os muros. Então não era um muro baixo. E, inclusive em Jericó fala que eram 2 muros, né? Um por dentro, depois tinha um outro, um externo e um outro interno. E que nesse muro dava para passar uma carruagem. Então teria 3 metros de largura, né? Que era para o camarada andar em todo. Jericó, pelo que a gente vê, né? A palavra não deixa claro a extensão de Jericó, por exemplo. Mas a gente imagina que não seja tão grande, até porque os caras... Lembra que o povo deu 7 voltas? Um dia deu uma volta. Você imagina, se fosse grande, né, meu? Imagina a volta lá, né? Mas mesmo assim, né, era uma potência. E a gente vê que Jericó... A bispa estava ministrando agora no Novo Testamento, fala muito sobre Jericó. Né? O camarada não estava lá na árvore, lá, esperando. Aonde ele estava? Lá em Jericó. O cego, o curado em Jericó. Então, várias passagens aconteceram em Jericó. Logicamente que a gente sabe, inclusive, quando Josué invadiu lá, falou que lá não podia acontecer nada. Né? Ele falou que lá não podiam beber daquela água, a água ficou contaminada. Lembra que Eliseu foi lá e liberou a água? Era uma terra boa, teoricamente, porque onde tinha água era uma terra considerada importante naquela época, mas não podia fazer nada porque a água era imprópria. Inclusive, quando Josué deixou muito claro que quando erguesse ali os muros, ia morrer o primogênito. Quando fizesse mais alguma coisa, ia morrer o outro filho. E teve um rei que tentou fazer isso. Morreu o primeiro filho dele. No segundo, ele falou, para tudo aí, meu. Porque não vou nem tentar continuar nessa obra aí. Então, era de lá que não era para pegar nenhum despojo, né? Lá não era para pegar nada. E foi quando pegaram e por isso perderam lá. Foi por isso que perderam a guerra em Ai, né? Logicamente que quando você pega essa ministração de Ai, eu lembro que eu ministrei e eu deixei bem claro, primeiro, não perguntaram para o Senhor para ir para Ai, vinham numa guerra de Jericó, tava mordendo a maçaneta, como diz a bispa, né? Se achando. Se achando. E aí eu lembro que ele fala, e aí, manda o quê? 2.000 homens, manda 5.000 homens para lá, mandou 2.000 lá, manda 2.000 homens, 2 a 3.000 homens está mais que o suficiente. Então eles subestimaram também. Além da contaminação, logicamente, que perderam foi por conta da contaminação. Porque com mais homens, com menos homens, quando o Senhor dá vitória, amém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, subestimaram. Por quê? Mandaram só 2.000 homens. Só que Ai, já que eu não vou ministrar o capítulo 37, eu vou dar um rapidinho, vou falar sobre isso. Posso, pessoal? Bônus. Vou dar um bônus aí. Ai, tem uma característica diferente de outras cidades. Eles ficavam, como se tivesse uma planície, né, aqui e outra cá, porque eles estavam muito próximos de outros povos. E lá era uma cidade que estava em ruínas, não tinha muito escombro, né? Então o que acontece? Quando eles ficavam ali dentro, quando o povo foi lá, os espias olharam e não viram muita coisa, falaram, aqui tranquilo. Só que eles ficavam esperando. Quando eles entraram para dentro da cidade, foram atacados. Esperto, né, cara? Conhecimento. Estava no terreno deles, eles conheciam muito bem o povo de Israel, não conhecia. Tanto que quando o Senhor dá estratégia para Josué, para depois eles vencer lá em Ai, qual que foi a estratégia? Foi com um povo por um lado, um povo por outro, eles foram pela frente, olha só que interessante. Foram pela frente, quando o povo viu, eles começaram a correr como eles tinham corrido da outra vez. Então o pessoal de Ai falou assim, eles estão indo embora de novo, e saíram de lá de dentro da cidade e foram correndo atrás deles. Nisso, Josué aparece por trás. Então, olha quando você tem direção de Deus, você vai ver como é que é? Eles tinham acabado de perder no mesmo lugar. E mesmo que tivessem entrado com mais homens, eles não conheciam lá a estrutura. E aí o que acontece? Mas aí quando o Senhor dá estratégia, o Senhor falou, faz assim, faz assado, acabou.
Lembra Gideão? Bate o negócio aqui, você imagina o camarada acordar com luz e quebra caneca e não sei o que, quebra como se fosse uma cabaça. Você imaginou quebrando um negócio daquele lá? O cara falou, o quê, meu? Saiu catando cavaco lá e ó. Então é assim que eles venciam. Quando tem direção de Deus, meu amigo, né? É interessante, né? Bom, é isso aí, pessoal. De hoje só deu pra gente ver um capítulo. O capítulo 37 é um capítulo grande, extenso. E eu quero detalhar um pouco com vocês, então por isso eu não vou me estender. Mas de hoje, eu espero que tenha ficado claro aí o capítulo 35, né? O outro 35, não, 35 e 36, 36, né? 35, 36. Nós vimos 35 e 36. Ah, a gente foi bem aí, ó. 35 Dá pra matar uns 3 também. Nós vimos 2 capítulos aí, mas são 2 capítulos interessantes. O que é importante dessa passagem de hoje que nós ministramos aí? É a guerra psicológica, né? Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente ministra hoje, fala, olha, pessoal, cuidado, a bispa está ministrando, nós estamos falando muito nesse ano sobre sentimentos, né? Cuidado com sentimentos, cuidado. Tá aqui, ó. Tá vendo? Uma passagem que fala exatamente isso, guerra psicológica. Guerra psicológica nada mais é do que mexer com o sentimento do camarada. Você perde uma guerra, você se deixou envolvido, acreditou naquilo que o inimigo está falando, naquilo que Satanás estava falando. Rabizak estava fazendo o papel dele ali, trombeteiro da bênção, estava tentando falar aquela hora. Trombeteiro da bênção, está ali, ó, só acabou. Está falando por quê? Porque na realidade ele usou as armas, inclusive do próprio povo. Então usou essa arma psicológica. Desmaiando o coração. Desmaiando o coração do povo. Queria desmaiar. Por quê? O povo vai pra guerra de que jeito? Já com aquilo, ó, Deus, ó vida, né? Hard, já sei que vou perder. Vou só por desencargo de consciência. Sabe quando você faz alguma coisa por desencargo? Já ouviu? Fala, fazer por desencargo de consciência. Deus, você não dá também, amém. O servo de Deus não é assim. Vamos pra guerra, vamos vencer, meu. Você acha que Davi foi enfrentar Golias e será? Se der, Deus, se não der, eu morri. Não sou aqueles bichinhos do computador lá, né? Os joguinhos do computador que tem mais uma vida. Não tem nada disso. Então ele foi certo de que ele ia vencer. Porque ele falou, ainda hoje, tá ali na sua cabeça as bestas feras. Então ele sabia, eu nem bebi água, tanto que eu falei. Então ele sabia que ia vencer. E esse é o nosso posicionamento. O posicionamento do servo de Deus é assim, não podemos ser vencidos por guerra psicológica em nome de Jesus, né, pessoal? Aproveitando aí a luz da palavra para dar um toque aí, né? Amém? Glória a Deus. Bom, quem tiver dúvida aí, evidentemente pode me chamar no WhatsApp. Não esqueça, pessoal, como o nosso programa agora o próximo é na quarta, não esqueça do propósito da família. Ah, mas na minha casa está tudo bem? Glória a Deus. Então participa do propósito e glorifica ao Senhor. Aqui, ó. A praga não entrou na sua casa, o gafanhoto não entrou, né? O devorador, o destruidor, nada entrou na tua casa. Glória a Deus, estou com emprego, tudo maravilha. Entra no propósito. Entra para agradecer. Muitas das vezes a gente não entra nem para agradecer, a gente só quer a bênção, o dono da bênção a gente não quer. Pedir. Entra no propósito para agradecer. Quero agradecer pela minha família. Ou não está bem? Agradece e também glorifica, porque olha a situação que está por aí, pessoal. Nós precisamos glorificar a Deus. O Senhor tem nos preservado todos os dias, tem nos dado fôlego de vida todos os dias. Uma coisa Amém? que infelizmente a gente está vendo no Facebook é luto. Sempre alguém está lá comunicando uma perda. A gente está ouvindo falar de luto, a gente viu essa história do Líbano, hein? Olha lá a situação. E essa praga desse Covid-19 aí, que cada hora é uma notícia de que agora estão estudando as pessoas que estão pegando novamente. Quer dizer, olha, então... Pessoal, a gente não pode baixar a guarda. Servo de Deus, ele entendeu o seguinte, ele é um eterno intercessor para a vida inteira, né? Vai interceder sempre. E outra, qual que você está na presença do Senhor glorificando? Agradece ao Senhor, glorifica. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Encurve sua cabeça, feche seus olhos por um instante em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, visita poderosamente a cada um, Pai, que recebeu essa palavra hoje, aqueles que vão receber na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Abre o entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para entender aquilo que foi ministrado nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que aonde chegar o som da minha voz, nessa ministração, leve também cura e libertação, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos com uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus abençoado. Glória a Deus, a luz da palavra voltou. Estamos de volta. Quarta-feira tem mais, né? Olha, fica com gostinho de quero mais. Que essa passagem aqui é uma passagem que a gente fica curioso, né? Para saber o que vai acontecer. Eu estou curioso, né? Amém?
Pessoal, beijo grande, fica na paz do Senhor e tchau, tchau.